que o Jorge comentasse a frase de Leon Denis sobre a alma dorme na pedra. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Essa é uma frase tão controversa que as pessoas dizem que não é exatamente assim que ele colocou, ela não tem todas essas partes, né? Mas o objetivo dessa frase, como em muitas outras de Leon Denis, é o sentido poético do que ele está colocando. Ele é, na verdade, conhecido como o poeta da codificação, porque ele tinha umas construções de frases extremamente bonitas. Ele tinha uma maneira de escrever muito sublime, principalmente se nós considerarmos que ele foi um homem que não teve acesso à academia, porque era muito pobre, tinha que alimentar a família, porque os pais tinham muita dificuldade, e ele teve que abandonar os estudos muito cedo. Mas a gente não percebe essa carência de conhecimento acadêmico nos textos que Leon Denis produz. E aí, nesse sentido, ele tem, isso é da característica dele, ele escreve de maneira muito lírica. As suas obras, na verdade, são muito pouco estudadas. Estava até essa semana conversando com a Ana Celi, do Amapá, a vice-presidente do Amapá, sobre Leon Denis, e ela comentando sobre o fato de ele ser tão importante, ter obras tão significativas e ser tão pouco conhecido dentro do ambiente espírita, justificando que a gente tentasse fazer uma divulgação mais efetiva desse autor. Então, essa frase que ele coloca, ela não pode ser lida de maneira literal, ela tem que ser vista da forma poética. E daquilo que a gente consegue recolher de informação, principalmente na obra de André Luiz, que trata no livro Evolução em Dois Mundos, sobre as etapas do processo de edificação da consciência do espírito, ao mesmo tempo que a gente pode pegar a obra de Martins Peralva, O Pensamento de Emmanuel, você vai encontrar, tanto na obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, como na obra de Martins Peralva, O Pensamento de Emmanuel, a mesma ideia. No livro de Martins Peralva, eu já até comentei isso outras vezes aqui, tem uma escadinha assim, mineral, aí outro degrau, vegetal, animal, hominal, angelical, aí reticências. Para cima, nada sabemos. E no mineral, para baixo, nada sabemos. Então, nós só conhecemos um trecho da evolução. E André Luiz também reforça essa questão da evolução pelos reinos nesse sentido. Então, quando Leon Denis fala que o espírito dorme na pedra, a gente não pode considerar que o espírito está dormindo na pedra, não é esse o sentido. É que a consciência embrionária, o princípio espiritual, ainda numa condição muito primitiva, não tem condição nem de se expressar no mineral, ele não tem condição nem de apresentar movimento, nem nada. É um mineral, está parado. Então, é diferente de uma planta que frutifica, que flore, que tem as suas características de vegetativas, o mineral não vai ter isso. Ué, e como é que o espírito, então, dorme? O que está acontecendo? O princípio espiritual, ele está experimentando no reino mineral. O que seria experimentar? Ele está experienciando a capacidade de gerenciamento. Gerenciar vários átomos, várias moléculas, a habilidade de manter a construção dessa estrutura molecular que os corpos minerais possuem. Essa que é a grande dinâmica que a gente tem para apresentar aí. E nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos, questão 888A ou 886A, acho que é 886A, uma pergunta em que Kardec pergunta: o que pensais da esmola? Não tem nada a ver com o que a gente está falando. Pergunta é: o que pensais da esmola? E aí, nessa resposta, que é uma resposta de vários parágrafos, tem um parágrafo que diz assim: é assim que a lei de atração é a lei de amor dos corpos inorgânicos, tanto quanto o amor é a lei de atração dos corpos organizados. O que ele quer dizer com isso? É que
No reino mineral, quando dois átomos se buscam e eles se conectam, por exemplo, um átomo de cloro se conecta a um átomo de sódio, e ali acontece uma ligação, o que está acontecendo ali? É uma atração, é pela lei de atração. Então, dizem os espíritos, a lei de atração é a lei de amor entre os corpos dos seres inorgânicos, tanto quanto o amor é a lei de atração nos corpos organizados. Então, o átomo de cloro busca um átomo de sódio como a expressão primitiva do amor. O átomo não sabe nada disso, mas no sentido poético, é o nascimento do processo de atração, de vinculação, de conexão entre os seres ainda inorgânicos. Tudo isso são experiências. E o princípio espiritual está se ensaiando em termos de conhecimento e de sabedoria das coisas nessas formas ainda inorgânicas, para no futuro começar a habitar corpos orgânicos, que aí ele vai ter vida, então aí ele vai ter uma conexão efetiva. Quando passa a ser vivo, aí tem que se conectar durante a existência e se desconectar durante o fim da vida física. No mineral não funciona assim. O período é de experimentação, não há uma encarnação. Então, essa ideia do sonhar no mineral é muito mais poesia do que qualquer outra coisa. A gente poderia traduzir de maneira mais cartesiana, o espírito experimenta no mineral. Inicia o processo de compreensão sobre a vida orgânica no vegetal. Exercita a vitória gradativa do instinto sobre a inteligência no animal e desperta consciencialmente no homem.